Bem-vindo ao episódio 1. Olá, eu sou o Lucas, um dos pastores de jovens da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e eu quero conversar um pouquinho com você, na verdade, como que esse movimento de unidade começou aqui na cidade de Curitiba, e há mais ou menos uns 10 anos atrás, na verdade, eu e outros 4 pastores aqui, junto com o pastor Michel, o pastor Henrique da Assembleia de Deus, o Carlinhos da Quadrangular, nós fomos todos para um evento internacional onde vários pastores de várias cidades, de vários lugares do mundo estavam participando também. E esse evento era num outro país e quando a gente chegou lá, eu precisei ir até um outro país muito distante para conhecer alguns pastores que trabalhavam também aqui na mesma cidade. Mas além disso, tantas igrejas e coisas que aconteciam ao redor do mundo, das histórias que a gente começou a escutar, começaram a impactar muito cada um de nós, esses pastores que eram de Curitiba. E aí fizemos uma amizade nessa viagem e quando voltamos, a gente começou a entender que a gente precisava tentar trazer um pouco daquilo que a gente viveu lá nesse evento também aqui na cidade de Curitiba. Em primeiro lugar, tentando trazer quais eram os pastores que eram os nossos amigos, que a gente já conhecia, para começar a simplesmente tomar um café, começar a conversar, se aproximar um pouco mais e aprender uns com os outros. A primeira reunião que a gente fez foi, na verdade, ali no comecinho de 2012, e eu lembro que já tivemos lá uns 20 pastores mais ou menos participando, e a partir disso o grupo foi crescendo cada vez mais, até que a gente começou a tentar entender o que a gente podia fazer, além de se encontrar, além de trocar algumas experiências, além de ajudar uns aos outros nessa cooperação do ministério, porque isso a gente acredita que é a unidade. A mesma oração que Jesus fez em João, no capítulo 17, no versículo 23, quando ele vai dizer, orando ao Pai, dizendo que ele queria que nós pudéssemos ser como se fôssemos um, assim como ele mesmo é com o Pai. E é tão difícil a gente entender isso, porque quando a gente olha nesse texto, exatamente nesse versículo, Jesus vai dizer que nós somos aperfeiçoados através da unidade. Ou seja, quando eu estou com outra pessoa, seja da minha casa, da igreja, ou no meu caso, com outros pastores, eles também me ajudam a crescer. Eles são pessoas que Deus começa a usar para fazer com que os ministérios e a vida de cada um desses pastores possa ser cada vez ainda melhor e mais relevante também na obra e no ministério. E é muito interessante porque à medida que esse grupo foi crescendo, a gente começou a tentar imaginar o que a gente podia fazer de diferente, o que a gente podia fazer a mais para abençoar a nossa cidade. Até que em 2014, depois de aí quase 3 anos de reunião, quando tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil e alguns jogos também na cidade de Curitiba, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer, porque os pastores sêniores aqui da cidade nos desafiaram a tentar fazer alguns eventos de evangelismo durante os Jogos da Copa. E a gente pensou num evento que é simplesmente reunir os jovens das igrejas e nesses eventos a gente ia tentar levantar os voluntários para ajudar nas ações de evangelismo. E esse evento, depois de tantas conversas, a gente começou a chegar na conclusão que a gente ia chamar de Semana de Avivamento. E já no primeiro ano, durante 6 cultos que nós fizemos, já tinha reunido lá quase 11 mil pessoas entre as igrejas participantes e vários voluntários para as atividades e tudo mais. Só que à medida que isso foi crescendo, o evento foi tão bom, independente de Copa do Mundo ou não Copa do Mundo, a gente decidiu fazer o evento todo ano. E aí, no ano de 2015, a gente começou a tentar pensar qual poderia ser um outro passo que nós poderíamos ter frente à unidade aqui nessa cidade. E a gente entendeu que as universidades são um campo missionário interdenominacional, porque eu era na época ainda pastor de universitários aqui da nossa igreja, e eu tinha começado um novo projeto, mas eu comecei a perceber que cada igreja tinha o seu próprio projeto. E aí, cada igreja prestava o seu relatório para o seu conselho, para a sua própria igreja, e cada dia tinha um grupo diferente. E a gente começou a pensar, por que a gente não pode juntar esses grupos e somar forças também dentro desse campo missionário que a gente está enxergando na cidade? E a gente parou de simplesmente, às vezes, querer competir, ou cada um fazer o seu, para a gente começar a caminhar juntos em unidade, mesmo com igrejas de denominações bastante diferentes, a gente entende que em Jesus nós podemos caminhar juntos sim. E aí em 2015 a gente começou essa iniciativa que a gente começou a chamar de rede universitária. No começo alguns grupos já apoiaram desde o início, outros levaram um pouquinho mais de tempo. E à medida que o projeto foi crescendo, a gente lançou em 2015, a gente chegou a ter vários e vários grupos e alguns grupos aqui se reunindo em Curitiba com mais de 100 pessoas em alguns intervalos também. E a ideia, na verdade, é até levando esse projeto às vezes para outras cidades. A gente teve várias experiências legais aí com outras igrejas, porque tudo que a gente entende que Deus começa a trazer para a nossa vida, para o nosso ministério,
para a nossa realidade aqui, ele é do reino. E tudo é sem custo, é de graça, porque da mesma forma que Jesus dá para a gente simplesmente compartilha e ajuda as outras pessoas a também conseguirem viver a mesma unidade. Assim como nós estamos vivendo também com relação à Semana de Avivamento agora, onde a gente fazia só em Curitiba os cultos nas igrejas, os cultos dos estádios, e agora nesse ano já ir caminhando para 22 cidades, participando também da rede universitária e também sonhando em a gente poder ter aí a rede universitária participando e entrando também cada vez mais, trazendo essa visão de unidade em outras cidades também do nosso país. Que Deus te abençoe. Olá, sou o Guilherme, tenho 26 anos, sou administrador pela Universidade Federal do Paraná e sou da Primeira Igreja Batista. Atualmente eu estou no time de conselheiros da rede e eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Em meados de 2015, mais ou menos, Deus estava falando muito comigo para eu abrir um grupo. Eu estudava no campus do Jardim Botânico, da Federal, e eu me sentia meio sozinho para fazer isso, eu confesso. Eu vim de um tempo onde eu fiquei por aproximadamente 2 anos fora de qualquer tipo de igreja, fora de qualquer tipo de comunhão com alguém que falava de Deus. Eu estava vivendo a vida por mim mesmo. E eu conheci um rapaz chamado Luiz, o cara me influenciou demais, e nessa comunhão, nós éramos de mundos totalmente diferentes, mas nessa amizade que nasceu, Deus começou a falar com a gente, pra gente começar um grupo ali no campus do Jardim Botânico. A gente começou, o grupo se chamava Sobre Graça, e foi depois só, né, depois que o grupo já estava caminhando, a gente descobriu que na Federal tinha um grupo chamado Jesus no FPR, o qual provavelmente você já ouviu falar se você é universitário. É um grupo muito influente e ali a gente entendeu que deveria abdicar do nosso nome e não teria por que ter 2 grupos que pensavam a mesma coisa, falavam do mesmo Deus e estavam com nomes diferentes. Poderia até confundir quem não conhecesse Deus. E ali a gente tomou uma atitude, a gente foi falar com o pessoal do Jesus no FPR, a gente falou que abdicaria do nosso grupo, do nosso nome, continuaria fazendo o nosso trabalho, mas com o nome Jesus no FPR, porque, aliás, é isso que a gente fazia, falava de Jesus na UFPR. E esse testemunho mudou, na verdade, a minha vida, por mais simples que possa parecer, eu contando aqui em alguns minutos, porque ele me lembra muito o que Paulo falava em algumas das suas cartas sobre unidade. Tem uma especificamente, que ele fala lá em Efésios 4:3, sobre nós nos dedicarmos para conservarmos a unidade do Espírito. E num primeiro momento, quando você lê isso, quando eu leio isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, poxa, eu preciso me esforçar para criar uma unidade. Mas eu não entendo que é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para a gente se esforçar para conservar a unidade do Espírito. Então, querendo ou não, querendo eu, querendo você ou não, a gente já vive uma unidade feita pelo Espírito. O Espírito é perfeito, essa unidade já existe e nós temos que nos esforçar para manifestar essa unidade que já existe. Então, se de alguma forma você tem tentado criar unidade com alguém, com algum grupo, com alguma denominação, eu quero te lembrar e te encorajar. Essa unidade já existe. Você creia ou não, a pessoa creia ou não, a denominação ou o grupo, essa unidade já existe, já é formada no mundo espiritual. E o que eu quero te falar é, seja a manifestação dessa unidade. Viva em harmonia, busque a paz, busque o amor, busque o fortalecimento dessa união, porque ela já existe. Agradeça a Deus e se esforce para que essa união seja manifesta dia após dia. É isso que eu te encorajo, agradeço e oro para que Deus te guie, te abençoe. Oi, eu sou a Jess. Oi, meu nome é Thiago. Eu sou o Benhur. Eu sou o Pedro. Eu sou o Matheus Augusto. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mariana. Eu sou o João. Eu sou o Lucas. Eu sou a Gabriela. Sou a Tiene. Eu sou o Time. Que não é unidade, é onde prevalece a minha vontade, é onde prevalece o meu eu. E nós acreditamos num lugar onde prevalece nós. A unidade não é a gente tentar construir coisas desconectadas dos nossos irmãos. E o que não é unidade, o que não seria unidade para mim, é se eu fizesse algo
querendo ter benefício próprio. Se eu fizesse algo em conjunto com alguém tendo benefício para mim mesmo. Isso seria o contrário de unidade para mim. Né? E a não unidade tem a ver com o isolamento, tem a ver com o não diálogo, tem a ver com a não harmonia, né? E eu penso que como povo de Deus precisamos caminhar em unidade, tendo como foco o próprio Deus e a mensagem do Evangelho de Cristo. Unidade para mim não é quando cada pessoa do corpo de Cristo vai para uma direção e ficam perdidos uns dos outros. O que não é unidade é uma supervalorização do eu. É achar que eu posso fazer um trabalho muito bem sozinha e que eu não preciso de mais ninguém para isso. Unidade não é para mim quando a gente ignora a vida de Jesus, quando a gente acaba excluindo certas partes do corpo e levando-as como uma coisa única, sendo que não podem ser integradas. A unidade é quando cada um quer fazer o que quer, não pensa no outro, e a gente sabe que isso não chega a lugar nenhum. Não existe unidade sem o amor, que é o elo perfeito. E ela não é mantida sem o vínculo da paz, porque os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Não unidade, a falta de unidade total seria um corpo se dilacerando. Consegue imaginar essa cena? Você arrancaria a sua mão? Você arrancaria o seu nariz, os seus olhos? Porque ele de algum modo não é útil? Não, não é mesmo? Isso é o que nós não faremos e nunca faremos enquanto olharmos para a unidade que existe em Jesus Cristo. Ele é a cabeça desse corpo, que o seu corpo possa estar unido em Cristo. Todas as partes deste corpo, no qual a cabeça é Cristo, unidos glorificam o nome dele. Então a falta de unidade é quando um pedacinho do corpo tenta fazer as coisas sozinho. O meu sonho de unidade é que a gente viva um só corpo de Cristo, aonde não existem divisões, aonde não existe intolerância, aonde não existe denominações. Unidade para mim é como Jesus falou em João 17, para que fôssemos um. Essa era a oração de Jesus. Então isso representa muito a unidade, que a gente possa ser um com Jesus e com os nossos irmãos em Cristo. Unidade para mim é quando envolve amor sacrificial e cooperação. É estar sujeito uns aos outros. E para mim, unidade tem a ver com o próprio Deus. Deus, para mim, é a expressão máxima da unidade, né? A trindade. Meu sonho de unidade é que todos os grupos da UTFPR trabalhem juntos e em sincronia. Unidade, para mim, é se mover debaixo de uma consciência do potencial de uma igreja unida, um só corpo, movendo pelo mesmo propósito. Através da palavra, nós sabemos que essa união faz brilhar a grandeza de Deus na terra. E a glória de Deus manifestada faz com que as pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Unidade para mim é quando a vida de Jesus é exaltada, quando por mais que existam várias partes em um corpo, a gente não ignora essas partes, mas a gente as integra. Unidade é quando a gente consegue trabalhar todos em um projeto com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, não pensando em si mesmo, mas sempre pensando no outro, pensando em construir algo em comunidade. Isso para mim é unidade. A gente entende que quando isso acontece, tem muito mais chance de ter sucesso. Unidade é quando você olha para uma diversidade de pessoas, mas você sente um toque, você ouve uma voz, você vê um movimento, você vê Jesus. Quando eu penso em unidade, eu penso em um barco cheio de pessoas. Se cada um está remando para um lado diferente, o barco não sai do lugar e só fica dando voltas. Mas se todo mundo está remando para o mesmo lado com um objetivo, ele vai para frente. E é exatamente isso que a rede representa para mim. Universitários debaixo da liderança de Cristo, caminhando com um só propósito. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Watson, faço parte do grupo Jesus na FPR e eu frequento a comunidade Alcance. Bom, eu queria falar um pouco aqui de como surgiu a Univigília, que hoje é um evento muito muito legal da rede. E bom, começou com... lá no Jesus na FPR, nós começamos a fazer um relógio de oração, na madrugada. Então, cada um das suas casas, a gente fazia escalas de oração e o pessoal começava a orar, mandava mensagem em grupo, e isso começou a se estender para grupos da rede, Intervalo Vida da PUC, pessoas da Uniandrade, e várias pessoas entraram nesse relógio de oração e cada um da sua casa ia orando de madrugada. E surgiu a ideia de ter uma oração de madrugada, porém em unidade, todo mundo junto em algum lugar.
porém a gente pensava em fazer isso na casa de alguém, em algum lugar que fosse mais à vontade. Mas o menino que liderava a oração lá no Jesus na FPR, o Luiz, ele conseguiu que na PIB um lugar para a gente fazer essa univigília. E essa primeira univigília foi bem bagunçada, assim. Uma banda só tocou a noite inteira, não teve muita organização, cada uma das pessoas que queria levar a palavra pegava e levava, mas era muito gostoso, assim, era muito família. E nisso, o que era para ser apenas um evento pontual, acabou virando um evento realmente da rede, onde nós vamos em unidade em diversas igrejas e vamos não para propagar o nome de uma denominação, mas o nome de Cristo em oração pelas universidades de Curitiba, e não só pelas universidades de Curitiba, mas pelos grupos de universidade no geral. Então é muito legal o que foi construído assim, virou realmente não só um evento pontual, mas um evento onde universitários de Curitiba se unem em oração, realmente para que o nome de Cristo seja propagado. E isso foi algo muito legal que aconteceu da Univigília. Isso é só um pouco daquilo que nós vivemos, mas é algo muito gostoso, é um tempo muito legal que nós temos. Agora é apenas um semestre por vez para nós orarmos durante pelo semestre todo das universidades, dos grupos. Mas é um evento muito legal, onde abençoa muito as nossas vidas, e sempre que tiver a oportunidade, compareça, que você será muito bem recebido também. Olá, eu sou a Bruna, sou do Jesus no UFPR do Agrárias, pertenço à comunidade Alcance de Curitiba, e a gente falou sobre unidade todo esse tempo, e eu tenho um desafio para você agora. Eu desafio você a orar por uma igreja que não seja a sua, por um grupo universitário que não seja o seu, para que você possa abençoar diante do Senhor e fazer parte desse movimento de unidade. Então a gente vai fazer isso junto, e a gente vai fazer isso agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e coloco o Bola de Neve diante de Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa estar abençoando todas as atividades, todos os líderes, todos os membros, e que em todas as coisas, Pai, o Seu nome seja glorificado lá, através das pessoas que Te amam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Deus abençoe e até amanhã. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Vi outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia outro na fornalha,
alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.